Bom, pessoal, agora vamos fazer uma análise, um overview aqui. Eu vou pedir para o Antônio acessar o TP-Link. E por que a gente vai fazer isso? Porque vocês vão ver que para utilizar o software depois, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o equipamento. Exatamente. Né? Então, A gente vai ter que... Porque querendo ou não, imagine que você vai ter que criar uma configuração específica que vai ser compartilhada com os demais equipamentos, que de medida que se esses caras forem resetados, vai voltar para essa configuração primária que você fizer. Então, para isso, obviamente, você vai ter que fazer uma configuração em uma primeira unidade, tá? E a partir dessa primeira configuração que você vai fazer esse tipo de processo. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar aqui o overview dele, né? Porque a configuração que você fizer no dispositivo, ele vai ser como se fosse um dispositivo mãe. Né? Vamos lá, configuramos um C20, por exemplo. Depois o software ele vai clonar essa configuração aqui para os outros dispositivos e todos eles vão ficar igual. Tá? Então, basicamente a gente só tirou o equipamento da caixa e ligou aqui. O IP padrão dele é o 92.68.0.1, né? E no primeiro acesso que a gente tem que fazer no equipamento, a gente vai ter que criar um usuário e uma senha, né? Eu vou colocar o bom e velho padrão admin que todo mundo usa, mas na verdade nessas firmas a gente cria só a senha, né? Mas ele pede para você criar e confirmar. Ok. Eventualmente você pode fazer uma configuração rápida aqui, que aí ele vai pedir para você só definir o tipo de conexão, se vai ser PPPoE, se vai ser estático, enfim. Uma configuração do wireless e testar essa conexão. Dá para fazer isso, mas como a nossa ideia não é fazer uma configuração mais simples, a gente poder explorar um pouco os recursos, eu já fui aqui para guia avançado, tá? Legal. Se porventura você for na guia básica aqui, você consegue ver algumas informações, só que de maneira mais simples, né? Ele não vai mostrar tantos detalhes aí dessas configurações, tá? Vai ser uma coisa bem mais simples. Legal. Então, vamos lá. A primeira coisa, o modo de operação dele, ele pode funcionar como um AP normal. Exatamente. A gente define que esse equipamento ele pode funcionar como um roteador convencional, ou seja, ele vai fazer a descagem de PPPoE dentro dele, vai gerar o próprio NAT para os dispositivos da frente, né? Como um access point comum, ou seja, ele vai receber uma alimentação via porta LAN e ele pode trabalhar como um bridge, por exemplo, algo do gênero. Se eu botar ele como access point, ele vai ser um bridge. Sim, sim. Ou como um repetidor de sinal. Imagine que, por exemplo, esse repetidor de sinal ele tem duas funcionalidades, né? Quando a gente vai aplicar uma configuração de light mesh, né? Que a gente vai fazer essa topologia estrela, uma vai ser a central, né? Enquanto que as outras duas, no máximo duas nesse caso, né? Não é igual ao Deco, trabalhariam como repetidores, digamos assim. Então você pode repetir sinal, trabalhar como um repetidor de fato, tá? Com esse equipamento. Então, se eu fosse querer utilizar a configuração de roaming dele, teria que botar como um repetidor. Sim, o primeiro ele ficaria como roteador convencional e a segunda e a terceira unidade, no caso a gente costuma recomendar duas, mas dá para usar três. Essa segunda unidade ela ficaria como um repetidor, de fato, entendeu? E aí, como ele é um mesh, digamos assim, feito a partir de firmware, na configuração desse modo repetidor, que você selecionaria que você queria que ele fizesse o roaming e você definiria com o mesmo SSID e agrupasse esses SSIDs, entendeu? Tá, legal. E o que nós temos aqui? Temos a rede dele. Na parte de rede aqui, a gente consegue configurar basicamente a parte em si de configurações do roteador, né? Como, por exemplo, na internet, a parte das interfaces, né? Se você vai definir que vai ser uma IPoE ou um PPPoE, enfim, se vai ser um IP estático, você consegue definir tudo por aqui, né? Você cria a interface. Inclusive, a gente tem a possibilidade de criar uma interface bridge para utilizar recurso de hotspot ou algo do gênero a partir desse menu aqui. A gente pode abordar isso também sobre essa questão, tá? Na parte de configuração de LAN, não tem muito segredo. Enfim, aqui, essas outras opções aqui, eu diria que, com exceção de interface de agrupamento, que é muito interessante a gente citar, são configurações padrões, né? Que você encontra em qualquer roteador, até mesmo os próprios domésticos da TP-Link, né? Tá. Tinha falado aí, uma dúvida recorrente que o pessoal tem é aquela ideia de fazer hotspot. Eu quero criar um SSID para minha casa e eu quero criar um segundo SSID para um hotspot, por exemplo. Tenho 1000 clientes, eu quero que esses 1000 clientes possam navegar num SSID virtual com uma VLAN específica. É possível fazer? Sim, sim. Então, aquela ideia de, por exemplo, fazer esse hotspot, a gente consegue aplicar nesses roteadores aqui, preset, né? Geralmente a gente costuma recomendar que o cara comece a usar esse tipo de serviço a partir do C5 ou C20, não tanto, mas pelo menos no C5, porque apesar dele não estar usando a banda, né, você ainda está usando um recurso físico do equipamento, né, para emanar esse sinal de SSD.
Então, como é que basicamente ele faria isso? Imagine um cenário onde ele teria lá a interface, sei lá, imagina que fosse um PPPoE convencional, e aí ele tem um hotspot que passa por uma VLAN, sei lá, 750. Tá. Ele poderia criar uma segunda interface bridge, né? Apontando para essa... Deixa eu descer a página aqui um pouco. Apontando para essa interface bridge, né? Essa determinada VLAN, tá? Te deixa habilitado aqui. E ele salvaria essa interface. Primeira questão, ele criaria essa interface. Na parte de multi-SSID, por exemplo, que a gente imagina que esse roteador ele vai ter que ter o SSID principal, né, que é o que o cliente vai navegar, e ele teria que ter o SSID virtual, digamos assim, que é onde vai ser emanado aquele sinal do hotspot. Então, lá em configurações de wireless, na parte de configurações avançadas, ele pode habilitar um outro SSID, né? Por padrão, você consegue trabalhar com um SSID padrão main do equipamento e mais 3 virtuais, né, que a gente chama. Sejam eles 2.4 ou 5 GHz, isso a gente define aqui, ó, nessa opção. Então, por exemplo, eu habilitaria esse SSID 1 aqui, sei lá, hotspot, por exemplo. E vou deixar sem senha mesmo, que é só um exemplo. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma interface bridge apontando para a VLAN que eu criei lá. Eu estou ativando um SSID que vai receber essa interface bridge, né? E agora eu preciso fazer a ligação entre esses dois serviços, agrupar, que é justamente lá no menu de internet, lá de interface de agrupamento. Deixa eu subir aqui a página de novo, rede, aqui, interface de agrupamento. Então aqui, primeiro de tudo, a gente observa que ele vai mostrar o grupo padrão, né, o grupo default, que ele vai estar apontando todo mundo aqui para a própria interface lá padrão, tá? E aqui a gente vai criar uma outra interface, que a gente poderia chamar de interface, sei lá, hotspot, né? Hotspot. Selecionar o nosso Wi-Fi virtual que a gente criou, né? Que esse aqui é o principal, é o nativo, esse aqui é o primeiro SSID virtual que a gente criou, apontando para aquela interface WAN bridge que a gente criou. Imaginando que é um hotspot, a gente isola esse grupo, por exemplo, tá? Salvamos aqui. Então, nisso a gente tem o quê? A gente tem todas as outras interfaces trabalhando com esse grupo default, e a gente disse que esse segundo SSID virtual ele vai estar apontando lá para o serviço de hotspot, ou seja, apontando para o essa VLAN 750, e aí, consequentemente, ele usa o serviço lá que ele quiser, sei lá, apontando para o microtik lá, fazendo a parte de hotspot ou algo do gênero, tá? Perfeito. E até mais um adendo, geralmente se o cara quer usar um serviço de PTV também, seguindo essa mesma premissa, né? A diferença é que ele vai apontar, geralmente IPTV o cara vai apontar para uma porta LAN ou duas ou três, né? E na parte de definir lá a interface bridge, ele também consegue setar uma interface, uma VLAN multicast. Tá? Então eu criaria uma VLAN. Deixa eu criar aqui, peraí, vou apagar essa aqui, né? Eu criaria aqui, né, uma interface bridge novamente. Deixa eu descer aqui. Ponte. Pra quem não sabe, bridge e ponte é a mesma coisa, tá, galera? Só muda as línguas. Colocaria, sei lá, a VLAN que você está apontando, e você poderia também colocar aqui, habilitar o IPTV Multicast para apontar para essa VLAN do Multicast. E aí não faria diferença no restante da configuração. Você viria aqui na interface de agrupamento, por exemplo, falaria, eu quero que minha LAN 1 ou, sei lá, a LAN 2 e 3 eu receba essa interface aqui, tá? E isola ela? IPTV, eu posso isolar ela aqui. Então pronto. Eu estou dizendo que quando eu conectar um cabo na porta 2 ou 3 do meu roteador, ele vai ser apontado para essa interface aqui, entendeu? Perfeito. Então é assim que a gente também faz a configuração de IPTV nesse cara. Perfeito. Da parte do wireless, eu acho que uma das coisas que fica bastante dúvida, Antônio, é a velha questão. Mantém um SSID só ou deixo 2 SSIDs? Inclusive, foi uma pergunta de um dos alunos da comunidade, que ele falou o seguinte, tem um SSID único, quando que eu conecto perto do dispositivo, ele vai conectar no 5 GHz. Sim. Quando que eu me afasto, ele só desconecta no 5 GHz quando o sinal está muito ruim, ou seja... Se ele se conectou no 5 GHz, andar 2 cômodos, ele vai ficar com a internet ruim, sim, rodando. E acontece outro problema também, quando tem um único SSID. Quando ele está chegando na casa, como que o 2.4 pega mais longe, muitas vezes ele conecta no 2.4 e não conecta no 5.
Qual que é a indicação para vocês hoje nesse tipo de configuração? Entendi. Cara, relacionado à indicação, isso é muito relativo. A gente não tem uma indicação propriamente dita, porque cada cenário vai depender de como o cliente vai se sentir melhor. Por exemplo, imagina que eu tenho um cenário onde uma casa é muito grande e eu sempre entro na garagem lá da minha casa. Quando eu estou estacionando o carro lá, o 2.4, se eu estiver usando lá com os dois SSIDs, o 2.4 vai conectar lá primeiramente, porque é o que vai enxergar mais longe. Tá? Quando o equipamento ele não faz mesh, é muito comum o uso de um SSID para cada banda, né? Porque assim, eu diria que quando você tem um equipamento que realmente ele vai fazer o mesh, ele vai ter a inteligência para poder fazer essa diferenciação. Para jogar, exatamente. Tirar o cliente do ruim e botar no bom. Isso. Mas assim, falar que existe uma boa prática, isso é muito pessoal de cada um, né? Tá. Eu acredito que quando o equipamento ele de fato é mesh, não tem nem escolha. O equipamento vai fazer essa demanda. Agora, quando ele não é mesh, quando você pode fazer esse tipo de escolha, vai depender muito de cenário para cenário, entendeu? Então, vai depender de onde o equipamento fica alocado, da usabilidade geral naquele equipamento, né? No geral, a gente costuma utilizar os dois rádios com nomes diferentes para 2.4 e 5 GHz, para com que cada um, o próprio cliente, se ele for educado nessa parte, ele conseguir identificar em qual equipamento ele está conectado, entendeu? Qual rede, no caso. Perfeito. E aí não tem muito segredo, né? Seria que tem o 2.4, 5 GHz. Configurações no geral, assim, eu diria que não tem muitas diferenças. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente abordou bastante a gente expandiu na firmware do C5W, é a parte de estatísticas do Wi-Fi, tá? A nível de provedor, quando eventualmente se ele tem um acesso remoto habilitado nesse equipamento, ou até mesmo para tratativa de casos, isso é exclusivo do C5, tá? A gente não tem essa funcionalidade no C20 nem no 840. Eles mostram os clientes wireless conectados, mas não com os campos destrinchados, digamos assim. Aqui a gente consegue verificar o padrão que o cara está conectado, a largura do canal que ele está conectado, a velocidade da conexão, e eu acho que uma coisa que eu acho mais interessante aqui é que a gente consegue ver até a força de sinal. Ou seja, o cara que está conectado a menos 90 lá, puxando todo mundo para baixo, e o cliente está ligando para você, pô, meu sinal tá ruim, não sei o que, não sei o que. Você consegue dar uma olhada nisso aí, só de uma primeira análise, entendeu? Então é um survey à distância, podemos dizer assim, né? Porque o que acontece? O Wi-Fi ele é um hubzão, se tiver uma pessoa com sinal ruim, bem ruim, ele vai prejudicar todo mundo. Então, é aquela questão que a gente falou, nível de sinal, interferência, hardware, nível de sinal é o primeiro ponto. O sinal tem que estar, todo mundo tem que estar bom. Do meu ponto de vista, um sinal de Wi-Fi bom é abaixo de 70, menos 70, tá? Já aí tu tem um sinal bom mesmo e a gente já consegue fazer um diagnóstico até mesmo à distância desses clientes. E o resto das configurações aqui são configurações padrões que a gente consegue visualizar, inclusive, nas firmas de equipamentos domésticos, né? Porque a grande questão desses equipamentos, na verdade, para provedores, né, não está exatamente na firma, e sim na possibilidade de você usar a ferramenta, tá? Mas uma vez que você tem acesso a uma firma exclusiva para eles, a gente tem alguns recursos como esses aí que a gente auxilia nessas configurações. Então o cara foi lá, fez a configuração padrão, configurou PPPoE, um PPPoE padrão, né? Um PPPoE único aí que você tem que imaginar o seguinte, que se o cliente resetou o equipamento, como você gostaria que esse equipamento ficasse configurado? É isso que a gente tem que fazer. Então, a gente vai ter que pegar o equipamento, fazer a configuração dele da maneira que você gostaria que os equipamentos ficassem depois que ele foi reiniciado, tá? O IP de LAN, o PPPoE, se for IPoE, colocar IPoE. Isso, se vai ter um DMZ, alguma porta que ele precisa abrir. Direcionamento, vai ter um direcionamento padrão para um IP fixo, vai ter IPTV, vai ter multicast, vai ter múltiplo SSID, vai ter o virtual AP. Tem que deixar padrão, e isso é importante ter um estudo antes, né? Porque depois que começar a fazer isso, vai deixar todo mundo configuradinho, bonitinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a configuração dele. E agora, na próxima aula, a gente vai falar como que a gente baixa o software para
dividiu o pão, vamos dizer assim, né? A gente foi lá, fez uma configuração única e depois a gente vai dividir. Só no final tem um detalhe, a gente tem que salvar esse backup, né, Antônio? Sim. Uma vez que a gente já configurou esse equipamento a gente vai configurar o primeiro equipamento com todos esses requisitos que ele vai ter, que vai ser emanado para os próximos equipamentos. Fizemos a configuração do determinado equipamento, deixa eu só fazer, sei lá, vou alterar essa interface aqui, tá como IPOE e vamos colocar para PPPoE, por exemplo, aqui, vai. Só para a gente ter uma interface aqui para a gente fazer um, sei lá, G1, pode ser. G1. Imagina que seja isso, tá? Então, imagina que você tem um equipamento que foi resetado lá, toda vez que o equipamento for resetado, ele vai voltar para esse padrão aqui que você predefiniu, tá? Então, teoricamente, ele vai voltar para esse... Opa, eu digitei errado a senha aqui. Vou colocar outra senha aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se vai com 4 caracteres. Ele vai voltar para esse padrão que você predefiniu. Então, eventualmente, o equipamento for resetado, ele volta para esse padrão. Aí vai mais de como o teu serviço, como você quer esse serviço. Se você vai organizar pelo teu PPPoE server, você vai deixar um usuário senha padrão lá de PPPoE para você mesmo fazer essa mudança quando o cara resetar. Se você vai deixar um único usuário senha padrão, ou até mesmo se você vai apontar para um serviço, como você falou lá, que vai mostrar uma tela, olha, entre em contato com o suporte, por exemplo. Tá. Uma outra coisa que você consegue fazer por meio da interface aqui também é o seguinte: quando você vai fazer essa configuração, você entende que todos os parâmetros eles serão compartilhados para todos os equipamentos de maneira igualitária, né? Ou seja, é um arquivo global que vai ser compartilhado com todo mundo. Agora, imagina que tudo que você escreve vai ser compartilhado para cada um. Mas no Wi-Fi, por exemplo, você consegue colocar um nome específico lá, por exemplo. Vou colocar teste aqui. E o que você colocar depois do underline, de 4 a 6x maiúsculos, eles vão replicar os últimos dígitos do MAC address do equipamento, tá? É importante isso para você poder diferenciar os equipamentos um do outro, quando você vai colocar. Senão, imagina que você é um provedor, você tem de uma casa do lado da outra, e você colocou lá, provedor, o nome do seu provedor lá. O equipamento do cliente A vai ter provedor e o nome do cliente B vai ter provedor também. Então, você tendo essa diferenciação pelos Macs, eles não vão se cruzar lá, não vai dar esse problema. Entendi. Então, se botasse Fiber underline XXX, mesmo sendo uma configuração única, cada dispositivo que levantar vai ter os últimos 4 números do Mac. Isso aí. E o mesmo vale para segurança, né? Sim, para senha a gente tem uma funçãozinha um pouquinho diferente, que a gente coloca o interrogação e a gente coloca lá a palavra indefinida em inglês, bfnet. Opa. E o Alt... aqui. Não foi. Aqui, Alt GR aqui. Show. E aí ele vai baixar, ele vai passar a ter o PIN, né? Ou seja, o PIN wireless que fica embaixo de cada equipamento vai manter, tá? Entendi. Então a senha que está embaixo dele, ele vai manter também. Então, apesar de ser uma configuração global, ele mantém essas configurações. Show de bola. E aí, onde é que eu salvo o backup? Tá, vamos lá. O backup você vai lá em avançado, né? Assim que ele salvar aqui, a gente vai lá. Dentro de avançado aqui, a gente tem a opção de ferramentas do sistema. Dentro de ferramentas do sistema, a gente tem a parte de fazer backup e restaurar, tá? Você fez esse backup dessa primeira unidade, esse vai ser o arquivo mãe que a gente vai usar posteriormente para todos os outros dispositivos. Uma coisa que é importante informar é que essa ferramenta, como ela funciona também usando alguns protocolos, como o TFTP e o DHCP Discover, né? Essa primeira unidade, se você configurar alguma interface como o PPPoE ou algo do gênero, faz uma restauração de fábrica nessa primeira unidade. As demais, como elas já vêm de fábrica, resetada da caixa, aí você pode seguir com elas normalmente, entendeu? Então, a gente pode fazer uma restauração aqui, até mesmo para a gente poder ver depois que subiu essa configuração de novo, tá bom? Tá, perfeito. Então, vamos lá agora para a próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho mais de como funciona esse software, para depois entrar na prática de ir configurando ele.